Olá, bênção de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Eu sou o pastor e professor Anderson Ferreira e serei o seu instrutor nessa aula de fixação do curso básico em Teologia. Quero agradecer aos alunos do curso da DEFIP, da Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, dos cursos do CONCAT, que é o Conselho Nacional de Capelães, Teólogos, Juízes de Paz Eclesiásticos e outros, e de todos os alunos onde tivemos a honra de lecionar, e também a você que estiver nos assistindo agora, que não está incluído ou incluída nos grupos que eu citei anteriormente. Muito obrigado por todas as suas reações nas redes e mídias sociais com relação aos nossos conteúdos, pela oração, por todo o apoio e todo o carinho. Me sinto muito agradecido, eu e minha equipe, por tudo que você tem feito. Antes de iniciarmos, eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro é sobre o ponteiro do meu mouse. Você vai ver aí na sua tela que ele será destacado por uma esfera amarela meio desfocada. Então, todas as vezes que eu movimentar o mouse na tela, você vai ver essa esfera destacando aí o meu ponteiro. E eu gostaria que, além de você prestar atenção no nosso áudio, você prestasse também atenção onde eu deslocar o meu ponteiro do mouse. O segundo ponto que eu quero destacar é sobre o nosso áudio. Eu aqui pus o meu microfone de lapela, eu fiz o set das configurações de áudio para que você tivesse a melhor qualidade de áudio. Contudo, eu sugiro que você ponha os fones de ouvidos para você captar melhor o áudio, ou se de repente você não estiver com os fones de ouvidos e preferir ouvir no alto-falante do seu dispositivo, do seu computador, tablet, notebook, do dispositivo eletrônico que você estiver assistindo essa aula, para que o áudio dela não incomode também as pessoas que possivelmente estarão no mesmo ambiente que você, ok? Terceira e última observação, ou ponto que eu quero destacar, é sobre as perguntas. Se você tiver alguma pergunta a fazer, deixe nos comentários abaixo, seja do YouTube, do Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp, onde você estiver recebendo esse vídeo, eu suponho que tem a opção de você comentar. Então, faça a sua pergunta aí nos comentários e, na medida do possível, a gente vai responder. Lembrando de fazer sempre com carinho e com respeito a sua pergunta, ok? Vamos avançar então nessa aula de fixação do curso básico em Teologia. Matéria 1, aula 1, os fundamentos da teologia ou os fundamentos teológicos. Se você tiver recebido aí a apostila atualizada, ela não virá mais com o título Os Fundamentos da Teologia, mas sim com Fundamentos Teológicos. E eu tenho algumas orientações iniciais a fazer sobre essa aula. A primeira é ponha o seu foco ou mantenha o seu foco na mesma, ou seja, na aula. Se alguma coisa ou alguém tentar tirar a sua atenção, não se preocupe com isso, dissipe qualquer distração. Se for possível, vá atender aquele que estiver requisitando ou requerendo a sua atenção e depois você volte. Em segundo lugar, ponha os fones de ouvidos, como eu já falei anteriormente. Terceiro e último, se precisar, pare e volte o vídeo. Não se estresse, não se aborreça. Se alguém ou algo requer a sua atenção, dê pausa no vídeo, vá atender aquilo que você precisa atender ou aquele que você precisa atender, depois volte, dê play no vídeo e continue a sua aula normalmente. Show de bola? Vamos lá? Os fundamentos da teologia. Nós, na aula presencial, em primeiro lugar, tentamos eliminar aí as crenças limitantes com relação ao que é teologia. Você sabe muito bem, eu sugiro que você saiba que muitas crenças limitantes giraram em torno do termo teologia, ao ponto de fazer algumas pessoas se afastarem de cursos teológicos e de todos os eventos didáticos da igreja, a saber, escola bíblica dominical, cultos da palavra, cultos de ensino, culto de doutrina. Todos os eventos didáticos da igreja sofreram um tipo de preconceito por causa dessas crenças limitantes que surgiram de uma falsa investigação da teologia. Você já deve ter ouvido muitos boatos, muitos falsos conceitos, tais como teologia é do homem, teologia não tem nada a ver com Deus, teologia é do inimigo, a teologia foi criada para tirar a Bíblia da igreja e para matar a espiritualidade das pessoas. Eu suponho que você já deve ter ouvido essas frases ou muitas outras que, de repente, nós poderíamos citar aqui, mas não faremos por causa do pouco tempo que temos e da nossa objetividade nessa aula. Contudo,
Eu quero aqui tratar da etimologia ou da origem da palavra. Não vou tratar da origem histórica dela, porque disso a gente trata no seminário, no curso presencial, mas eu vou falar da composição dessa palavra. Para matar todo esse bicho de 7 cabeças, eliminar esse bicho de 7 cabeças, e também para eliminar essas crenças limitantes sobre o que é teologia, basta você que é seminarista do curso básico, médio, do bacharelado ou de qualquer outro evento didático da igreja que trate desse termo ou desse tema, basta você dizer que teologia é uma expressão grega ou um substantivo grego que é formado por duas outras palavras gregas, ou teologia é um substantivo grego que é formado pela soma de duas outras palavras gregas, que são theos, que quer dizer Deus, e logia, ou logia, no grego se pronuncia logia, que quer dizer estudo, tratado, conhecimento, dissertação e assim por diante. Então, se somarmos theos, que quer dizer Deus, com logia, que quer dizer estudo, nós teremos o significado do substantivo grego teologia, ou a tradução, a transliteração dessa expressão, que quer dizer um estudo sobre Deus e sobre sua criação. Eu vou até sublinhar aqui para você se lembrar disso, que teologia é um substantivo grego que é formado pela junção de duas palavras gregas, theos, que quer dizer Deus, e logia, ou logia, que quer dizer estudo. Então, teologia é um estudo sobre Deus e sobre sua criação. Então, elimine essa crença limitante, mate essa charada, elimine aí da sua mente esse bicho de 7 cabeças que foi pintado aí, não sei por quem, sobre o que é teologia. É nada mais, nada menos do que a junção de duas palavras gregas, theos, que quer dizer Deus, logia, que quer dizer estudo. Somando as duas, o resultado é que teologia é um estudo sobre Deus e sobre sua criação. Pegou? Então vamos lá. Falar da criação se constitui num caminho sem fim, não é verdade? Se nós pegarmos aí os elementos que foram criados, estão relacionados com a criação, que podemos ver nas ciências humanas, exatas e biológicas, e tentarmos investigar ao máximo que pudermos tudo sobre o que está contido nesses 3 grupos que eu citei aqui, o grupo das ciências humanas, das ciências exatas e das ciências biológicas, nós não terminaríamos de estudar enquanto vivêssemos. Por exemplo, você pega aí a biologia. Se você quiser se aprofundar mais sobre biologia, você tem que fazer uma faculdade de biologia. Aí você estuda biologia, faz uma faculdade, depois você faz a pós-graduação, depois você faz um mestrado, doutorado, vai para os Estados Unidos, vai estudar em Harvard, vai estudar em qualquer outra universidade que tenha um curso de peso, de reconhecimento, tutores e professores que possam te trazer uma bagagem maior do que aquela que você teve, ou seja, você vai passar anos da sua vida, diga-se de passagem, a sua vida inteira estudando e não vai conseguir esgotar a biologia, porque é um caminho sem fim. Se falar da criação se constitui numa jornada infinita, imagine falar sobre o Criador, que é Deus. Então, tudo isso resulta no surgimento ou na criação de muitas áreas, sub-áreas, matérias e outros pequenos tratados para falar de tudo aquilo que a teologia estuda. Mas, para não ficar essa complexidade de assuntos, o que nós teólogos fizemos? Nós resolvemos, com todo respeito, todo carinho e todo temor, as Sagradas Escrituras e a teologia, dividi-la em 5 grandes áreas. E me perguntaram, professor, por que apresentar essas divisões da teologia? E eu dei 2 respostas básicas. A primeira é para organizar os conceitos na sua mente. Os conceitos precisam estar organizados na mente daquele que aprende. Então, essa divisão da teologia que nós vamos apresentar aqui em 5 grandes áreas
ela serve, em primeiro lugar, para organizar os conceitos na mente daquele que aprende, para que eles não fiquem soltos, dispersos, e o aluno, aquele que aprende, na hora que for preciso, não venha ficar perdido, use e saiba acessar na sua mente. E, em segundo lugar, é para criar uma conexão, aqui para criar uma conexão entre os conceitos. São muitos conceitos e, por serem tantos, às vezes há uma distância entre, por exemplo, o primeiro conceito e o último conceito que você vê quando você termina o seu curso teológico. Então, essa divisão que nós vamos apresentar aqui, a forma como apresentaremos ela, serve para organizar esses conceitos e para criar uma conexão entre eles, independente da distância que tenha entre os dois, ok? Então, a teologia ela é dividida, e nós fazemos também essa divisão porque ela forma teias de conexões na sua mente. Nós usamos aí a aprendizagem significativa. Usaremos situações contextuais inclusivas do dia a dia, que tenha elementos da teologia com os quais nos depararemos nesse curso teológico. Tudo isso visando a melhor compreensão, visando a organização dos conceitos na mente daquele que aprende e visando criar aí uma conexão entre esses conceitos para que eles fiquem como se estivessem numa teia, para você acessar facilmente na hora que você precisar acessar e também para você transmiti-los facilmente a quem você precisar transmitir. E aí estão as 5 áreas nas quais a teologia se divide. Eu pus de baixo para cima e depois você vai entender por quê. Então, a primeira área na qual a teologia se divide é a chamada de teologia exegética. A segunda, teologia histórica. A terceira, teologia bíblica. A quarta, teologia sistemática. E a quinta, teologia prática. Lembrando aos amados que, em primeiro lugar, não há consenso entre os teólogos sobre a forma de dividir a teologia. Você vai encontrar divergências entre um e outro especialista na teologia, contudo, não em sua totalidade, mas em sua maioria, os teólogos concordam com essa divisão que nós estamos te apresentando agora, da teologia em 5 grandes áreas: teologia exegética, histórica, bíblica, sistemática e prática. Em segundo lugar, pode até ser que você encontre aí a maioria dos teólogos concordando com esse tipo de divisão. Porém, você vai encontrar dentro desse grupo de pessoas aí, de teólogos, uma pequena divergência sobre a localização da segunda área e da terceira área. Tem teólogos que, ao invés de dividir teologia exegética, teologia histórica e teologia bíblica, dividem da seguinte forma: teologia exegética, teologia bíblica e teologia histórica. E tem outros que fazem da forma como nós estamos te apresentando. Contudo, o que há dentro de cada uma dessas áreas, tanto naqueles que optam por dividir a segunda e a terceira de um jeito, e aqueles que gostam de dividir de outro jeito, as matérias ou as áreas são as mesmas. Foque somente na divisão que nós estamos te apresentando agora. E para que você entenda essa divisão, nós procuramos relacionar aí a teologia com algumas coisas que você tem visto no dia a dia, para que toda vez que você pensar em teologia, você pense nelas. E para que toda vez que você se deparar com elas, você também se lembre daquilo que você estudou na teologia. Não é legal assim? Então, professor Anderson, com o que o senhor vai comparar a teologia e suas divisões? É simples. Vamos comparar com um edifício de 5 andares, ou um edifício com 5 andares. Cada andar tendo seus corredores, cada corredor tendo seus apartamentos, cada apartamento tendo seus cômodos, cada cômodo tendo sua mobília e assim por diante. Eu suponho que você tenha entrado em algum momento da sua vida num prédio, num edifício, ainda que não tivesse 5 andares, tivesse mais, mas você se lembra de quando você entrou, e você se deparou com um corredor, que no corredor tinha alguns apartamentos, podia ser 2, 3, 4, 10, eu não sei, mas que cada um desses apartamentos ou dessas salas, se esse edifício foi um edifício comercial, como nós vamos tratar aqui também, tinha alguns ambientes, 2 ambientes, 3 ambientes, tinha um ambiente principal, tinha o banheiro. Por exemplo, se você foi no edifício comercial buscar um consultório dentário,
Lá no consultório dentário você pode se lembrar que você entrou no edifício, você subiu até um andar específico e nesse andar tinha um corredor. No corredor você localizou o apartamento, a sala do consultório. Lá você entrou. E quando você entrou tinha um ambiente lá, que era a recepção. E depois tinha a parte ali mais restrita, onde o especialista, o dentista, ele faz o procedimento cirúrgico. E de repente tinha um banheiro. Ou seja, eu quero que você se lembre disso ao lidar com a teologia e principalmente com a metodologia de ensino que nós estaremos te apresentando. Então, se você comparar a teologia a um edifício com 5 andares, cada uma das divisões da teologia ficará dessa forma. Tá vendo? Cada andar aqui do edifício, eu fiz esse desenho aqui em uma dimensão para você entender, como se você estivesse olhando, vendo o edifício de frente. Aqui está o primeiro andar, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aqui é a porta, as janelinhas aqui, tudo isso para puxar isso na sua mente, para puxar dentro dessa teia essa imagem que você tem aí de um prédio de alguns andares ou do prédio que você com o qual você teve contato, e para que você relacione com aquilo que nós vamos passar aqui ou que já passamos e nessa aula de fixação você está vendo novamente. Então, se fizermos essa relação da teologia com o edifício de 5 andares, o primeiro andar do edifício você pode ver que é a teologia exegética. O segundo andar, você vai estudar tudo que estiver relacionado com a teologia histórica. No terceiro, você vai se deparar com o que estiver relacionado com a teologia bíblica. No quarto andar do edifício, você verá a teologia sistemática e seus desdobramentos. No quinto e último andar, você vai encontrar a teologia prática e tudo que estiver relacionado com ela. Entendeu? Então puxe isso aí na sua mente e toda vez que você entrar num prédio, se lembre ao passar por cada um dos andares que você está subindo nos andares da teologia ou nas divisões da teologia. Se você fizer isso, eu suponho, ou melhor, eu tenho certeza absoluta que com o passar do tempo, e eu não digo muito tempo, mas um breve tempo, você irá associar as divisões da teologia: exegética, bíblica, histórica, sistemática e prática. Deu para pegar? Vamos avançar? Então vamos lá, para nós compreendermos aqui. Eu passei na aula presencial tudo o que nós podíamos ver nos 5 andares, ou as questões básicas. Porém, aqui nessa aula de fixação, eu procurarei me deter no primeiro andar do edifício teologia e vou procurar tratar com minuciosidade aquilo que estiver nele. Para quê? Para que, entendendo o que nós vamos passar sobre este primeiro andar, você também relacione isso com os outros andares e você procure entendê-los da mesma forma que nós vamos passar aqui, como você vai entender o primeiro andar. Ok? Então, nós hoje só passaremos aqui e daremos um enfoque no primeiro andar e naquilo que estiver nele, em algumas questões específicas que eu separei para você. Então, quando você entra no edifício, num prédio qualquer, você normalmente entra pelo primeiro andar. Raríssimas são, ou pouquíssimas são as pessoas que entram no prédio por outros andares que não o primeiro, a saber, bombeiro, aquele que vem de helicóptero e pousa no heliporto que tiver no edifício, mas, via de regra, todos entramos num prédio pelo primeiro andar. Quando você chega no primeiro andar de um prédio, vamos supor que esse prédio seja um prédio comercial, um edifício comercial. Você se depara com a infraestrutura do primeiro andar e ela é diferente de um prédio residencial ou de um edifício residencial. No edifício comercial, quando você chega no primeiro andar, você entra ali, você se depara com um recepcionista, com alguém que te receba e te dê algumas informações sobre o que ou quem você está procurando. Você tem algumas placas que vão te dar tanto algumas informações sobre as salas ou os apartamentos daquele primeiro andar, quanto dos outros apartamentos dos outros andares. Você tem ali uma escada, ou você tem um elevador, dependendo do edifício comercial, você tem rampas de acesso, ou seja, você tem o acesso para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para os outros andares. Ali no primeiro andar do edifício comercial, que está sendo usado aqui como exemplo, e para você fazer essa relação, você vai encontrar as informações necessárias ou todo o auxílio para você chegar onde você quer chegar ou para você encontrar o que ou quem você está precisando.
Não é verdade? Conectou aí? Fez sentido? Então, na teologia, esse primeiro andar se chama teologia exegética. Eu vou repetir. Na teologia, a primeira divisão que nós estamos relacionando com o primeiro andar de um edifício comercial se chama teologia exegética. Por que ela é teologia exegética? Lembra que nesse primeiro andar você encontrou todo o auxílio para que você soubesse chegar onde você quer chegar e para que você também pudesse encontrar quem ou o que você estava procurando? Então, esse primeiro andar se chama teologia exegética porque aqui você encontra as ferramentas que vão te auxiliar na compreensão do texto bíblico. Entendeu? Primeiro andar do edifício que nós estamos estudando pode ser relacionado com a primeira divisão da teologia, que se chama teologia exegética, porque ela te dá ferramentas que podem te auxiliar na compreensão do texto bíblico. E eu quero tratar um pouquinho sobre essas ferramentas. Elas podem ser matérias teológicas, elas podem ser dicionários bíblicos, elas podem ser o auxílio de outras áreas que não estejam relacionadas diretamente com a teologia, e elas podem ser livros teológicos. Então essas ferramentas aqui não são ferramentas tipo alicate, chave de fenda, mas você pode associar da mesma forma, dependendo da relação que você faça com a teologia, do que você relacione com a teologia para você entender, você pode sim usar as ferramentas. Mas no nosso caso aqui, essas ferramentas são matérias teológicas, são dicionários bíblicos, é o auxílio de outras matérias que você pode pedir, um help, uma ajuda, e podem ser livros teológicos. Vamos tratar aqui de algumas delas. Por exemplo, essas matérias teológicas podem ser introdução bíblica, que é uma matéria que trata de te dar informações prévias ao texto bíblico, como, por exemplo, data em que o texto foi escrito, autoria do texto, destinatário do texto, os destinatários históricos, os destinatários proféticos e muitas outras informações, como, por exemplo, plano de fundo histórico, plano de fundo político. Se for um livro profético, ele vai te apresentar, além dos planos de fundo histórico e político, ele vai te apresentar também o plano de fundo profético. É uma das matérias teológicas que você pode encontrar aqui no primeiro andar do edifício teologia, que se chama teologia exegética, que te fornece ferramentas para você entender o texto bíblico. Uma dessas ferramentas, eu estou dizendo, que pode ser matérias teológicas, como, por exemplo, introdução bíblica, como, por exemplo, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que vai te dar todos os caminhos para você interpretar o texto bíblico, vai tratar das correntes de interpretação, vai tratar dos métodos de interpretação, por exemplo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como você interpreta uma parábola, vai falar sobre linguagem figurada, vai falar sobre os estilos literários do texto e muitos outros assuntos. Você pode ter também aí o auxílio da geografia bíblica, que vai tratar da geografia dos tempos bíblicos, vai te traçar graus comparativos entre a geografia dos tempos bíblicos e a geografia atual, e você sabe que algumas coisas mudaram com relação aos nomes, a inclusão de algumas áreas e territórios que foi feita hoje e que naquele tempo bíblico não tinha. Então a geografia bíblica é uma das matérias teológicas que se constitui em ferramentas que vão te auxiliar na compreensão do texto bíblico. Sobre os dicionários teológicos, nós não precisamos trocar em miúdos aqui, tá bom? E nem sobre os livros teológicos, porque eles já falam por si. Agora nós vamos tratar um pouco sobre o auxílio das outras áreas. Na teologia, assim como em todas as outras ciências, nós pedimos ajuda ou auxílio a outras áreas que poderão nos ajudar na compreensão daquilo que nós estamos estudando. Aqui você pode encontrar, por exemplo, o auxílio da geografia secular para fazer aquele grau comparativo, para que você veja, por exemplo, como que era a Palestina nos tempos bíblicos e como hoje a Palestina está dividida em seus territórios. Então, a geografia secular, ela pode te ajudar a traçar essas diferenças.
a ver essas diferenças, detectar, melhor dizendo, essas diferenças. Já pensou se você fizesse uma viagem hoje daqui para a Palestina e quisesse chegar em Israel usando um mapa dos tempos bíblicos ao invés de usar um mapa atual? Você iria se embolar em alguns detalhes que nós podemos passar a você no curso presencial de teologia. Então, o auxílio de uma das áreas que não seja a teologia pode vir, por exemplo, da geografia secular, pode vir da arqueologia, que pode, por exemplo, te dar os métodos de datação. Aí você vê como que os historiadores chegaram à conclusão, por exemplo, de quando os textos bíblicos foram escritos, de quando que o autor do texto, ou o hagiógrafo, como nós chamamos no seminário teológico, quantos anos eles tinham, quando eles viveram, e muitas outras datações que foram feitas sobre os textos bíblicos e principalmente sobre os manuscritos, sobre os achados em Qumran, que você sabe muito bem, sobre os codex, que são os textos originais. A arqueologia nos fornece ferramentas e o auxílio para entendermos tudo isso. Ok? Então, quando você se depara com essa área da teologia, nesse primeiro andar, a teologia exegética, o que acontece? Ela te dá ferramentas que vão te auxiliar na compreensão do texto bíblico. Toda vez que você tiver a oportunidade de entrar no edifício e você fizer isso pelo primeiro andar, você estiver no primeiro andar, se lembre que ali você está estudando um pouco sobre teologia e que você está no andar da teologia exegética. Aquele primeiro andar é a entrada. Ali você tem algumas informações, tanto sobre o que tem ali, quanto sobre o que tem nos outros andares. Na teologia exegética você tem informações sobre o que você vai encontrar em todos os outros andares. Agora deixa eu mudar um pouquinho aqui o tipo de prédio que nós estamos exemplificando aqui. Vamos supor que você saia do estado e vá para outro estado e que você precise se hospedar no hotel. Ali no hotel, você tem na recepção algumas informações e tem também o recepcionista, a pessoa que te atende, te dá as informações de preço, da diária, se tem café, se não tem, se tem refeição, se não tem, de como você vai estar no seu apartamento, se tem água quente, não tem, se você pode usar o telefone, sobre os canais da TV. Você que já se hospedou aí em um hotel, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ok, você sobe. Vamos supor que você ficou no apartamento 305. Você foi lá para o terceiro andar e procurou o quinto apartamento do terceiro andar. Você entrou no apartamento, pôs as suas malas, você com a sua família, e vocês procuraram se acomodar nos ambientes do apartamento. Mas que quando você foi ligar os canais, a televisão tem a TV tem senha. Você foi passar para algum canal e a TV tem senha. E o que você faz? Você pega o telefone e liga lá para a recepção ou para o primeiro andar para pedir um auxílio. Ou então você desce e vai até lá para pedir um auxílio à pessoa que te recebeu. Não é verdade? E essa pessoa vai te dar o auxílio necessário para você resolver o seu problema, ou ela vai tirar a sua dúvida. Eu quero que você se lembre, por gentileza, e procure não esquecer disso. Independente de em qual andar do edifício teologia você esteja, se precisar pedir uma ajuda, peça, volte para o primeiro andar da teologia exegética e pegue as ferramentas necessárias para te auxiliarem na compreensão do que você esteja precisando. Sempre pediremos recurso, ajuda, help para o primeiro andar. Em toda a nossa jornada teológica, sempre estaremos consultando o primeiro andar do edifício teologia, que se chama teologia exegética e que nos dá ferramentas que podem nos auxiliar na compreensão do texto bíblico, ok? Essa foi a nossa primeira aula de fixação do curso básico em teologia. Voltando aqui, aqueles pontos que eu quis destacar no início, que é o terceiro ponto sobre as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí de onde este vídeo estiver sendo compartilhado contigo, que na medida do possível nós estaremos respondendo o mais rápido possível. Mas se lembre de fazer a sua pergunta com carinho e com respeito, no mínimo com o mesmo carinho e respeito que tratamos você neste curso teológico, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.